Deus das Escrituras é encontrado nas Escrituras. Boa noite, igreja! Glória a Deus! Que alegria estar de volta com vocês aqui. Trago boas notícias, amém? Então, estava lá em Atlanta, nos Estados Unidos, visitando a obra de Atlanta. Pode diminuir um pouquinho meu volume? E eu informei os irmãos que eu estaria viajando, justamente por uma questão de necessidade mesmo. Nós estamos ainda lidando com uma questão imigratória que envolve os pastores locais, e fez com que fosse necessário que eu viajasse. Enfim, passei 10 dias lá com a igreja de Atlanta, foi um tempo maravilhoso, amém, irmãos? A gente conseguiu ali encontrar, eu acredito que todas as famílias da igreja ao longo dos 10 dias, eu consegui ter contato, sentar na mesa e reafirmar a eles o nosso compromisso enquanto igreja com a direção de Deus para aquela região, amém? E tivemos alguns avanços também. Essa semana nós estamos com um soma na cidade, nós partiremos para 4 somas na região de Atlanta, amém, irmãos? Sendo um desses somas será exclusivamente em inglês, olha que maravilha, e liderado pelo Juliano e Maria Paula, que recentemente foram enviados aqui pela nossa igreja. Não é uma bênção isso, irmãos? Então, maravilha, né? Também estamos aí num processo de fechar um prédio para a igreja de Atlanta. Era uma das missões aí desses 10 dias, nós encontramos, está num processo de formulação do contrato, enfim, em breve a gente traz mais notícias e fotos para vocês. Amém, irmãos? Então, tivemos ali um período, foi bem trabalhoso, eu agradeço a oração dos irmãos, muitos também enviaram mensagens, agradeço de coração os contatos, a gente se sente muito amado, afinal de contas, eu não estou indo sozinho, e a missão que eu cumpro, ela não é privativa, ela não é exclusivamente minha. Nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão que Ele mesmo começou. Amém, irmãos? Então, nós não temos aí essa favoritismo de missão. Não, nós temos a nobreza de recebermos esse chamado de Deus, de participar do que Ele mesmo está fazendo. E eu quero compartilhar então que foram dias maravilhosos. Sei que ao longo desse período, os irmãos puderam aí provar de mensagens maravilhosas, e em especial domingo passado, nós iniciamos a série O Caminho de Jesus, amém? Não é isso? Começamos a série O Caminho de Jesus, pude ver aqui os pastores Gustavo e também o pastor Tiago, fazendo uma introdução a vocês, que essa série duraria um mês inteiro, de setembro e o mês de outubro. Então, nossa igreja está entrando numa fase nova, irmãos, e essa fase nova envolve também a igreja está recebendo e absorvendo de diferentes vozes, glória a Deus. Então eu estarei aqui todos os domingos pregando, mas não estarei nos 2 cultos pregando sempre, como a gente costume realizava. Então eu vou estar sempre pregando em um dos cultos, seja um da manhã, seja um da noite. Nesse mês de outubro eu vou estar pregando exclusivamente nos cultos da noite. No mês setembro que a gente está, né? No próximo mês eu inverto, e dessa maneira eu consigo sentar para ouvir a palavra, que é maravilhoso, amém, irmãos? Também consigo poder visitar um pouquinho Nova Inspiração, que é um desejo que eu tenho no coração, de poder cooperar com o que está sendo construído com as crianças também. E a igreja recebe de uma pluralidade de vozes, e convenhamos, como tem sido bom, amém? Então o pastor Gustavo trabalhou a mensagem sobre solitude, silêncio e solitude, pastor Tiago sobre oração. Hoje pela manhã, irmãos, quero aqui recomendar que você depois acesse o nosso canal no YouTube, para ouvir a mensagem que o pastor Jonathan ministrou, e ele falou sobre descanso. Olha, irmãos, que mensagem gloriosa, né? Então eu estava ali almoçando com os meus pais, a minha mãe saiu daqui do culto tocada, quebrantada, e então é lindo quando Deus se move por diferentes vozes. Isso é bom para a igreja, é para o amadurecimento da igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso, a gente está muito feliz. E nessa série, irmãos, para quem ainda não tinha participado de nenhum desses cultos, nós percorreremos aí 16 mensagens, ok? 16 mensagens. Hoje é a 4ª mensagem dessa série, e esta 4ª mensagem, ela vai fechar um primeiro estágio dessa série, que é o estágio estar com Jesus. Repete comigo, estar com Jesus. Muito bem. Então, ao longo desse caminho, o caminho de Jesus, nós percorreremos 3 estágios.
estar com Jesus, o ser como Jesus, o tornar-se semelhante a Jesus, e depois que vai ser o maior bloco de mensagens, fazer como Jesus, ou agir como Jesus. Amém, irmãos? Então, nesse primeiro bloco, eu acredito que sejam mensagens que nos levam a profunda reflexão acerca do quão acelerado nós estamos nesses dias, do quanto que nós vivemos em um mundo barulhento, do quanto que nós vivemos um momento, vamos dizer assim, na história da humanidade, carregado de informações, e que a gente sempre está se sentindo sem tempo para as coisas. Alguns autores, eu faço questão de citar aqui, em especial, o autor John Mark Comer, ele fala muito sobre a importância da gente compreender a meditação, ou a pausa nos nossos dias em meio à quietude e a busca da presença do Senhor, quase como uma ação contracultural aos nossos dias. Amém? Então, esse estar com Jesus, por mais óbvio que ele pareça, eu diria que talvez seja o mais desafiador. Nós vivemos na geração do como, não é isso? Como faz isso, como faz aquilo, porque a gente quer ações rápidas, pontuais, que nós consigamos enxergar que o nosso tempo está sendo otimizado para que a gente consiga resultado rápido. Convenhamos, irmãos, é assim ou não é? Esse é o nosso tempo. E quando a gente fala sobre estar com Jesus, a gente está falando sobre um movimento contracultural, que vai contra o ritmo moderno. Então é extremamente desafiador hoje nós reconhecermos a necessidade de parar, de valorizar o silêncio, de valorizar a oração num contexto contemplativo, no sentido de valorizar e compreender o descanso como um local do encontro com Deus. E eu fecho hoje esse primeiro bloco de mensagens falando sobre, e aqui o tema da mensagem é uma expressão latina, cujo nome é Lectio Divina, que nada mais é ou significa do que uma leitura divina. E nós vamos entender o que significa essa leitura divina, que caminha aí com os pais da igreja e talvez seja, vamos dizer assim, mais bem assimilado, compreendido em alguns círculos monásticos, em algumas ramificações do catolicismo, mas também do protestantismo. Então a gente vai entender o que é o Lectio Divina, e eu acredito que essa leitura divina, ou leitura meditativa das Escrituras, vai cooperar para conectar essas 4 mensagens. Amém? Falando sobre ritmo contracultural, faço questão de mencionar isso. Na quarta-feira, irmãos, na hora que eu cheguei no aeroporto para poder vir embora, a hora que eu cheguei no aeroporto foi exatamente o momento em que começou a circular, primeiramente nos Estados Unidos e para o mundo todo, a notícia daquele terrível assassinato que aconteceu em uma universidade americana. E, irmãos, de todo o coração, parecia que eu estava inserido em um filme. Eu estava me questionando se eu estava no mundo real. Literalmente, irmãos, imagina um dos aeroportos, top 3 aeroportos mais movimentados do planeta, que é o aeroporto de Atlanta, e todo mundo parado, olhando para as suas telas, ou para as telas lá dos bares, acompanhando a mesma notícia. De alguma maneira, aquela dor e aquele sofrimento, sejam de apoiadores ou de pessoas que criticavam aquele rapaz, Charlie Kirk, uniu todas as pessoas no que diz respeito à atenção. E aquilo me deixou, num primeiro momento, extasiado, porque eu estava ali no meio de uma plataforma tomada de pessoas, e todo mundo naquele momento, e aeroporto, convenhamos, é um local de urgência, sim ou não? É um local onde a gente está sempre se movimentando, preocupado em perder a hora. Não sei você, mas geralmente a gente fica assim, não é? E naquele momento parece que a hora do voo já não interessava mais, porque havia algo que estava unindo a atenção de todo mundo naquele momento. Um momento inicial de êxtase, êxtase no sentido não positivo, tá? Êxtase no sentido de ser tomado por algo, arrebatado por algo. E ali, por alguns segundos, a sensação que tinha era que o mundo tinha parado para acompanhar uma notícia. Se você não está muito ciente disso, eu vejo que muitas pessoas, animados com os algoritmos das redes sociais, querem sempre emitir opinião acerca de tudo em um curto prazo de tempo, para acompanhar, né, o aumento do algoritmo, e talvez isso não seja a postura mais sábia, mas aquele rapaz, ele era um representante de um tipo de disposição. Críticos ou não críticos reconheciam que ele buscava algum tipo de diálogo, vamos dizer assim. Então, ele era um representante dessa postura de diálogo. Então, para os Estados Unidos, aquela situação trágica em minha universidade foi uma bomba, irmãos. Literalmente um atentado que parou um país, e cria-se um cenário de incerteza,
de quais serão os capítulos a seguir na nação americana, porque isso acaba despertando também respostas radicais de todos os lados, e eu acredito que o nosso momento agora não é de emitir tanta opinião, especialmente em rede social, mas de guardar o nosso coração, orar e buscar entender qual é a nossa resposta diante ao mal. Eu recebi muitas perguntas no sentido assim: pastor, o que a gente faz enquanto igreja? Né? A gente vê aí situações que são más, situações são terríveis, o que nós fazemos diante disso? E sendo muito honesto, irmãos, eu diria que isso é extremamente desafiador. O amor com o qual nós somos chamados para amar, ele não é tão óbvio quanto parece, porque esse mesmo amor que deve amar os inimigos, este mesmo amor, amém, irmãos, que nos potencializa a responder o mal com o bem, é o mesmo amor que, segundo as Escrituras, é intolerante ao mal. É um amor que não é complacente com atos desumanos. Então percebe que aqui há uma, que a gente chama de tensão dialética, né? Então eu devo responder ao mal com bem, e esse bem é o amor com o qual Deus me confiou, e esse amor, ele é intolerante ao mal e à desumanização. Então como que eu faço? Compreende que não é algo tão simples para se resolver em postagens de Instagram, não é algo tão simples de você responder de maneira tão rápida, em meio à ira, que é assim que muitos responderam, ou em meio, aí sim, de maneira muito desumana, ao prazer de ver um inimigo eliminado. Como igreja, a gente precisa tomar cuidado com esses momentos. E por que é que eu estou inserindo isso nessa fase introdutória da mensagem? Porque quando a gente fala sobre estar com Jesus, a gente está falando sobre justamente adquirir um tempo diferente. A gente compreender o ritmo do mundo em um ritmo diferente. E nós nos acostumamos a sermos assim doutrinados pelo ritmo da modernidade, pelo ritmo do consumo, pelo ritmo, vamos dizer assim, do pensamento acelerado. A gente se acostumou com isso. Nós nos tornamos escravos desse período sem perceber. O convite para estar com Jesus, irmãos, envolve, fazendo aí uma analogia com muito cuidado, muita cautela, a esse mesmo momento de êxtase, onde tudo se converge ao mesmo interesse, fazendo um paralelo aqui, amém? Então estar com Jesus envolve reconhecer que muitas são as vozes, muitos são os ruídos, a velocidade é algo estrondoso, mas que em meio a todo esse movimento que eu sou quase que obrigado a assumir também a mesma velocidade, eu decido parar para reconhecer que existe um algo, e melhor dizendo, um alguém que é mais importante. E esse alguém, ele não merece apenas a minha atenção, mas ele é digno da minha devoção. Amém, irmãos? Então, esteja orando, tá? Esteja orando pela nação americana. E também tome cuidado, irmãos, porque algumas pessoas criticam a postura de alguns que ficam consternados com situações trágicas que fogem do seu microambiente, não é mesmo? Nós precisamos entender, irmãos, que nem toda situação de sofrimento, nem todo fato brutal, bárbaro que existe no mundo, vai ocupar um local de advertência, um local de alerta nos nossos corações. Nem todo fato trágico se torna um fato histórico, ok? Então, você reconhecer que a morte de um rapaz que não tem nada a ver com a sua vida, mas de alguma maneira te deixa num frisson coletivo, isso não te diminui como pessoa e não significa que você está desvalorizando a dor do teu próximo ao lado. Amém, irmãos? Nem todo fato trágico se torna um fato histórico, e está tudo bem, irmãos. Mas existem fatos trágicos que se transformam em fatos históricos. E aí é muito importante a gente entender o que é que esse fato histórico denuncia acerca da nossa geração. E nós vivemos em um mundo extremamente polarizado. E é muito trágico quando a igreja de Jesus assume, atenção agora, assume lado ideológico. Isso é muito preocupante, precisa tomar cuidado. A igreja, ela tem a possibilidade de obter, vamos dizer, um lado distinto, que é não ideológico. É um lado de sabedoria, que analisa todas as coisas. É um lado que não é lado. E não confunda isso com neutralidade ou estar em cima do muro. Mas por estarmos em Cristo, nós temos uma capacidade e agora também, eu diria, uma responsabilidade de avaliar as coisas a partir de uma ótica diferente. Amém? Amém, irmãos? Nós temos essa graça divina de poder olhar para um mundo caído e interpretá-lo de uma maneira distinta, valorizando a dor, reconhecendo o que é mal, nos opondo ao que é mal, amém, mas respondendo de uma maneira em que Cristo é quem orienta as nossas ações. Isso não é fácil, irmãos. Isso não é fácil.
É completamente legítimo a gente querer responder, muitas das vezes no mesmo nível, com a mesma brutalidade, não é mesmo? Com a mesma agressividade. É da nossa natureza querer fazer justiça de acordo com aquilo que a gente julga ser justo. Então tudo isso é reconhecido e é legítimo, mas nós precisamos tomar cuidado. A igreja, ela não tem por obrigação abraçar lado ideológico. Amém, irmãos? A igreja foi chamada para interpretar as coisas de uma ótica diferente e responder ao mal, reconhecendo que há um mal, reconhecendo, irmãos, que por conta do pecado, os seres humanos foram fraturados no seu coração, fragilizados no seu coração, e por conta disso, que a gente vê são pessoas sendo desumanizadas para justificar a morte de outros. Isso é terrível, irmãos. E todo ato de desumanidade chegará o grande dia que será recompensado, no sentido negativo da questão. Amém? Isso é promessa bíblica. Então Deus está atento a todo ato de desumanidade ao longo do corredor da história. E esses males deliberados, esses atos de desumanidade, não ficarão impunes. Se a justiça terrena investida de autoridade divina não resolvê-los, chegará o dia em que Deus acertará as contas. Amém, irmãos? É difícil. Então não tente trazer respostas fáceis para situações complexas. Busque ao Senhor, mais do que nunca, busque ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Vamos todos colocar de pé para fazer essa primeira leitura. Os irmãos abrindo o Salmo 119, falou: meu Deus, vamos ler tudo? Hoje não, amém? Bom, nós vamos ler o Salmo 119, mas não inteiro. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, ok? Aleluia. Acalme um pouquinho seus pensamentos para que a gente comece a leitura. Salmo 119, verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo à tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Feche os teus olhos. Nós vamos orar por um instante. Aleluia. 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 Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, Pai, como igreja, convergindo neste interesse. Em meio a dias tão trágicos, Senhor, carregado de notícias a nível mundial, que geram medo, que geram temor, que geram em nós até mesmo desesperança pela humanidade. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, buscando compreender os Teus ritmos, compreender a Tua cadência,
Nós nos abrimos, Senhor, para que os nossos pensamentos desacelerem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos esquivarmos dessa imposição moderna. Nos ajuda, Senhor, a olhar para toda essa geração, para tudo que nos cerca com os teus olhos. Senhor, nos ajuda a partir para o texto bíblico, reconhecendo o que o Senhor fala conosco. O Senhor nos ajuda a ter um coração como que o do salmista, demonstrando valor, fome, reverência, paixão pela tua palavra. O Senhor nos transforma, Pai, nós te pedimos. Nós somos incapazes, Senhor, de produzir respostas suficientes para os dilemas, para as angústias e para os males que nós temos testemunhado. Nós não queremos ser nécios, nós não queremos, Senhor, ser aqueles que legitimamente se iram, mas que acabam por pecar em meio à ira. Senhor, dê a nós uma injustiça, um senso, Senhor, de justiça que parte do seu coração. Senhor, transmita aos nossos corações uma indignação tomada pela tua graça. Nos ajuda a compreender, Senhor, esse desafio de amar o próximo, de amar o local que habitamos e as pessoas que compõem este local, de amar aqueles, Pai, que dentro das nossas limitações nós chamamos de inimigos. Nos ajuda a compreender, Senhor, quais são os limites dessas respostas. E certamente, Pai, isso não irá acontecer se nós não voltarmos os nossos olhos para Ti. Senhor, nos ajuda a ter calma. Esse é o meu pedido essa noite. Nos ajuda a desacelerar. Nos ajuda, Pai, a ouvir a Tua palavra e permitir que a Sua palavra construa em nós a imagem que o Senhor quer produzir. Em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos que hoje seja apenas mais um domingo. Nos encontra, Pai. Nos encontra com a Tua presença gloriosa. Sabe, Senhor, a minha oração, Pai, é para que nós saiamos aqui dessa noite apaixonados pela Tua palavra. Apaixonados pela Tua palavra. Não por uma idolatria ao texto, Pai, mas pelo profundo reconhecimento de que o registro do texto é a expressão da Sua vontade. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Ficar 2 semanas sem congregar aqui com os irmãos pode parecer pouco, mas confesso que para mim já me aperta o coração, fico numa saudade, amém? Então é uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar a palavra. Estava adorando ali ao Senhor, tanto hoje pela manhã quanto agora à noite. Isso tem sido uma tônica que nos acompanha desde o começo. A maneira com a qual Deus nos leva a um caminho tão único e peculiar em meio à adoração, amém? É tão bom isso, você se sentir à vontade e livre para adorar o Senhor, amém? Eu estava ali agradecendo ao Senhor pela alegria de congregar, pela alegria de a gente poder adorar o Senhor junto. Nunca trate isso com casualidade, irmãos, amém? Nunca trate isso como se fosse só mais uma reunião religiosa, só mais um compromisso da agenda da semana. Não é assim, não é assim. Bom, este salmo, irmão, ele é um salmo muito extenso, é o maior, vamos dizer assim, dentro das divisões bíblicas, é a maior seção das Escrituras, é o maior capítulo das Escrituras, que é o Salmo 119. E ele vai percorrer aí as 22 letras do alfabeto hebraico, e ele tem uma estrutura onde a porção de textos, a sua quantidade, ela se repete nessas 22 oportunidades. E basicamente o autor ali, para alguns, vai parecer que ele está andando em círculos, porque ele está
por diversos ângulos, tratando sobre a importância da palavra do Senhor. Amém? É importante que se destaque, nós estamos aqui no período do Antigo Testamento, e no período do Antigo Testamento nós não tínhamos um registro bíblico impresso. Amém? O que se tinha era uma tradução oral, ou uma tradição oral a partir de uma tradução que também era testemunhada de maneira oral. E isso era passado de geração em geração. Então a palavra ela não era lida como nós estamos lendo. A palavra era ouvida, falada. E muito diferente da mente moderna, a qual nós estamos acostumados e profundamente afetados pela cultura grega, a mentalidade hebraica, ela é carregada de imaginação e de detalhamento. Então se você perguntasse a um grego, na antiga Grécia, para falar sobre o problema do mal e do sofrimento existente na terra, provavelmente ele apresentaria para nós uma teoria, apresentaria para nós uma estrutura, uma resposta bem elaborada. Se você fizesse essa mesma pergunta para um hebreu, a resposta que você teria seria uma história, seria o relato como a história de Jó, carregado de detalhes, carregado de nuances, que levaria o ouvinte a uma percepção. Isso envolveria os seus sentimentos, isso te conduziria a uma imagem. Vocês estão comigo? Basicamente, os autores predominantes do Antigo Testamento, nas suas exposições, nas suas expressões, especialmente em poesia, aqui como nos Salmos, vai nos levando a compreender um conceito de uma maneira carregada de beleza, carregada de profundidade. Isso mexe com a nossa imaginação, e eu diria que muito dessa capacidade imaginativa nos nossos dias tem sido suprimida. Isso fere a nossa maneira de meditar nas Escrituras. Não há como falar sobre Lectio Divina ou a leitura meditativa das Escrituras sem citar o reverendo Eugene Peterson, que escreveu um livro muito conhecido, que o nome desse livro era extremamente sugestivo. O nome do livro é Eat This Book, ou Coma Este Livro, se baseando ali nas palavras de Ezequiel 3 e também do visionário João em Apocalipse. Ele vai trazer a importância de se compreender as Escrituras como alimento, e de que mais importante do que estudar as Escrituras é você permitir com que as Escrituras falem com você. E por vezes nós tratamos a Bíblia como um conteúdo informativo. Tem informações acerca do tempo antigo e informações que talvez sejam aplicáveis para a minha vida, e é onde muitas das vezes eu tento garimpar informações que sejam úteis e respondam aos meus dilemas atuais. E ainda que sim, existe a fase do estudo das Escrituras, a palavra de Deus, o nosso contato primário com a palavra de Deus, não deve ser como alguém que está examinando academicamente em busca de informações. Não é essa a postura inicial. A postura inicial diante do texto bíblico é uma postura amplamente de vulnerabilidade. É um convite a um relacionamento. E para que isso aconteça, a nossa imaginação precisa ser aguçada. Quando falamos de leitura meditativa, estamos falando de uma leitura falante. Em alguns círculos, especialmente católicos, você vai ouvir essa tradição, leitura orante das Escrituras, onde você compreende as falas, em especial as falas de Jesus, como orações propriamente ditas, onde eu devo ler calmamente e permitir com que essas palavras comecem a construir o meu imaginário. E aquele momento de leitura, ele deixa de ser apenas uma rotina devocional diária, como se fosse um meio para um fim, mas eu passo a entender aquele momento de leitura, envolvido nesse caráter reflexivo e contemplativo, como um momento de encontro, estar com o Senhor. Não é novidade, irmãos, que em sua esmagadora maioria, os cristãos, isso não é apenas no Brasil, não é apenas em Campo Grande, mas no mundo todo, tem uma profunda dificuldade de se relacionar com as Escrituras. E em especial em um mundo ou em uma terra como a do Brasil, tudo aquilo que é trazido, mas que envolve ações outras, que chamam a atenção e que classificam como sobrenatural, geralmente ganham um peso maior do que a própria palavra de Deus. Não é incomum escutar que o registro escrito, ele é um tipo de palavra mais fria, mas que o registro revelado é algo que vai além. Equivocadamente, em alguns ciclos até fazem uma certa diferenciação entre logos
e rema, como se logos fosse a palavra escrita e rema fosse a palavra revelada. Pois bem, isso não existe em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum dicionário grego, em nenhum círculo teológico respeitado ou sério, esse tipo de distinção é feita. Mesmo porque a compreensão do que é logos para os autores neotestamentários não é de palavra escrita fria e sem produzir algo. Então esse tipo de conceito envolvido aí na nossa brasilidade faz com que o texto bíblico ganhe distância dos nossos dias. Porque é uma leitura fria, é uma leitura informativa, é uma leitura de rotina. Preciso ler porque aqui existem boas orientações. Quantos aqui já não escutaram a expressão: a Bíblia é um manual de Deus para a sua vida? E não, ela não é um manual. Embora ela tenha características em algumas porções de faça isso e faça aquilo, a Bíblia não é um manual. A Bíblia é a grande narrativa de um Deus que criou todas as coisas, que mesmo não precisando da humanidade, criou a humanidade para o prazer da sua glória. E Ele, que é um Deus relacional, Ele descreve a história desse ser humano que é criado por Ele, que cai, e o resgate desse ser humano e a restauração vindoura. Não se deve abordar a palavra de Deus como se fosse um jornal, como se fosse apenas um conteúdo acadêmico, e muito menos olhar para as Escrituras como se fosse um manual. Mais uma vez, embora ela tenha orientações práticas para a vida, amém, irmãos? A compreensão das Escrituras deve gerar em nós paixão, porque ela, a semelhança de um contato com uma pessoa ao qual você ama, ela desperta em nós sentimentos. Ela mexe com as nossas emoções, ela nos atrai. Isso se nós nos aproximarmos das Escrituras da maneira correta. E para que nós nos aproximemos da maneira correta, é necessário que a gente desacelere, é necessário que a gente compreenda que a leitura meditativa, ela não tem que concorrer com outras obrigações do seu dia a dia. Ela tem que ser literalmente aquilo pelo qual o seu dia começa. Eu sei, é um esforço, eu sei, é um empenho. O que nós podemos observar em Salmos capítulo 119, são diversas expressões para qualificar a própria palavra. E se você gosta de tomar nota, que você fique atento agora, porque eu vou trazer essa lista de como o salmista aborda sobre a palavra de Deus. Amém? Então, primeiro, ele vai utilizar a expressão lei. Ele utiliza a expressão lei. É a que ocorre primeiro e com mais frequência, mais de 20 vezes, 25 vezes. E refere-se à instrução que o Senhor revela ao seu povo, não apenas às leis específicas encontradas nessa instrução. Segundo, ordenanças. Então presta atenção, o Salmo 119 nada mais é do que um salmo dedicado à reverência e à dependência à palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. E o salmista ele vai capitulando ângulo por ângulo, e para cada ângulo acerca da importância da palavra, da eficácia da palavra, do quanto nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Ele vai trazendo nomenclaturas, que vai ajudando a gente a ampliar o significado e a compreensão do que é a palavra de Deus. Ficou claro agora, irmãos? Amém. Então, seguindo. Segundo, ordenanças. Então aqui vai destacar o que a autoridade legal considera correto. Aqui quando fala sobre ordenanças, ele está falando da palavra no sentido da justiça, é a mishpat divina. Terceiro, estatutos, que ocorre primeiramente no verso 2, e que depois a gente vai perceber que esse estatuto está vinculado à ideia hebraica de prestar testemunho, ressaltando que a palavra do Senhor é seu testemunho sobre si mesmo e sobre o seu mundo. Quarto, caminhos. Talvez eu diria que esse aqui é um dos conceitos mais belos que o salmista utiliza para falar sobre a própria palavra. Tem o célebre Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa associação de iluminação e de caminho pelo qual nós andamos, irmãos. Basicamente o salmista ele está trazendo um espectro de revelações acerca do que a palavra, demonstrando que o que sai da boca de Deus, e que nós, no mundo moderno, temos a alegria de ter o texto impresso, é suficiente para salvar as nossas vidas, sustentar as nossas vidas, orientar as nossas vidas. Amém? Seguindo. Caminhos. Enfatiza que a palavra do Senhor revela o caminho para a vida, o modo pelo qual viver. Quinto, preceitos, muito utilizado também no texto. Descreve o que devemos fazer. Sexto, decretos. Aqui uma linguagem da realeza, são aquelas orientações específicas de um rei, o decreto de um rei. Sétimo, palavra.
é o que o Senhor falou. Oitavo, promessa. Enfatiza como a palavra do Senhor é frequentemente comunicada por meio da fala. Nono, mandamentos. E aí já vai ter uma expressão mais específica, que o principal legislador estipulou, especialmente a saber ali os 10 mandamentos. E décimo, fidelidade. Destaca como as promessas do Senhor foram registradas e, portanto, agem como testemunhas de sua fidelidade. Então percebe, irmãos, que são 10 conceituações apontando para o mesmo lugar, a palavra de Deus. O alvo aqui não é transmitir a vocês uma idolatria ao texto, amém? Não é o papel impresso que nos salva, mas aprove a Deus, irmãos, que a fala dele, que a decisão dele se auto-revelar por meio das Escrituras chegasse até nós. Tratar a leitura bíblica como se fosse algo meramente natural, e outras coisas que não a leitura como algo mais espiritual, é um erro. Pergunta: Deus fala além das Escrituras? Sim, mas nunca em contradição às suas Escrituras. Uma vida de devoção à palavra, de conhecimento da palavra, de relacionamento íntimo com a palavra, irmãos, com toda certeza, te pouparia de quebrar a cara em muitas decisões que você, movido pelo sentimento, movido pela oportunidade, movido pela necessidade, tem o costume de utilizar a seguinte expressão: Deus me falou. Uma vida, mais uma vez, não é do estudo acadêmico, que ocupa boa parte do meu tempo, a produção teológica, eu gosto de fazer isso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida na palavra, onde você, ao ler o texto, você lê de maneira orante e permite com o tempo que aquilo gere uma meditação, que aquilo te leve a um estado de contemplação. Você permite que o texto vá ganhando forma dentro de você. Amém? Esse tipo de relação com a palavra vai despertando prazer na palavra, como diz o salmista, prazer no decreto do Senhor. E isso vai lhe moldando, isso vai lhe trazendo satisfação. E aí você não vai se tornar uma pessoa que fica pendurando de manifestação em manifestação, e só sentindo que Deus fala quando alguém chega para você e diz assim: eis que vos digo. Amém? A própria atuação dos dons espirituais, ela é validada porque a própria palavra diz que eles são válidos. Mas em algum momento a ruptura aconteceu, e mais uma vez eu coloco aqui na conta da nossa brasilidade evangélica. Nós nos acostumamos a valorizar mais aquilo que é espetacular, aquilo que rompe com o aparente natural, e o texto bíblico, a revelação de Deus, onde Ele se pronunciou, se auto-revelou de maneira clara para nós, vai sendo deixado de lado, porque ganha um tipo de qualidade não sobrenatural, é apenas um texto. Amém? Quando falamos sobre Lectio Divina, são compreendidas aí 4 etapas, se você está tomando nota. Eu já citei as 4 etapas, mas vamos fazer de maneira sistematizada. Primeiro, é a leitura. Leitura atenta e lenta das Escrituras. Você vai pegar o texto, você vai começar a ter essa prática, meus irmãos. Você vai pegar o texto e vai ler esse texto. E vai ler calmamente esse texto. É uma leitura orante das Escrituras. Pastor Henrique, mas isso é uma obrigação? Não, é uma orientação. A Lectio Divina é um decreto bíblico? Não, mas nós olhamos para a boa tradição da igreja, nós vamos perceber que isso começa lá atrás, em especial no século III, com Orígenes, um dos pais da igreja, do cristianismo. Vai se desdobrar com Agostinho, conhecido no catolicismo como Santo Agostinho. Vai ter ali em São Bento de Núrcia uma espécie de sistematização, uma categorização mais bem fundamentada. E depois nós vamos percebendo que isso vai acompanhando a história de várias ramificações do cristianismo. Leitura, segunda etapa, meditação. Terceira etapa, oração. E quarta etapa, contemplação. Amém? Então as 4 etapas, mais uma vez: leitura, meditação, oração em cima do texto que você leu e que na sua meditação ganhou forma na sua mente, foi ganhando forma no seu coração. E a partir daquilo que o texto foi modelando de dentro para fora em você, você ora a partir daquela compreensão. Quem está entendendo? Então, mais uma vez, irmãos,
Eu estou acostumado, ambientado a estudar. E eu gosto do estudo, irmãos. Mas se eu substituir a meditação pelo estudo, eu vou me tornar alguém acadêmico da Bíblia, sem vivê-la de fato. Citando ainda uma fala de Eugene Peterson: a Bíblia não é principalmente para ser estudada, mas para ser ouvida, vivida e comida. É compreender o papel das Escrituras, e aqui na leitura divina, uma leitura relacional, onde o objetivo não é extrair dados da Bíblia, mas ouvir a voz de Deus. Convenhamos, irmãos, eu comecei aqui com uma introdução destacando que nós estamos buscando sempre um como. Queremos respostas rápidas para questões complexas, para que a gente poupe tempo e, se possível, ainda capitalize em cima. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas não é assim que se relaciona com a voz de Deus. A mensagem de hoje é um convite para se quebrar o padrão com o qual nós, e eu me insiro nisso, estamos vivendo. Onde nós queremos fazer das Escrituras também uma fonte de respostas rápidas, para um mundo rápido. E eu diria que Deus, por meio da leitura meditativa, quer nos levar a um local de respostas certas. E certas porque são respostas sábias. E sábias porque foram amadurecidas nesse processo de meditação. Amém, irmãos? Eu leio as Escrituras calmamente. Eu permito que aquela leitura me introduza em um encontro com Deus. Eu permito que a palavra de Deus, antes que eu a examine, antes que eu puxe no léxico, antes que eu puxe na teologia sistemática, antes que eu comece a procurar os comentários bíblicos e tente procurar ali uma exegese, uma busca do significado textual mais significativo, antes disso, eu permito que Deus me leve a uma experiência distinta, a um encontro com Ele, por meio do texto, reconhecendo que é Deus falando comigo. Irmãos, parece meio óbvio o que eu estou dizendo, mas convenhamos, se tornou um desafio. Por isso, no vídeo inicial, a primeira expressão foi o Deus das Escrituras. Ele pode ser encontrado, e é encontrado, nas Escrituras. A leitura também é um local de encontro. A leitura meditativa é um local onde eu me permito ser encontrado. Nada contra, irmãos, você ter ali o seu devocional ou devocionário, o seu livro devocional de um autor que você gosta. Eu acho que isso é uma ferramenta que lhe ajuda, mas não é sobre isso, não é disso que eu estou falando, amém? É muito bem-vindo que você tenha ali, eu posso até indicar devocionais, para você ter ali um momento, a palavra do dia, mas não é isso que eu estou querendo dizer, amém? Eu estou falando do contato com o texto bíblico, onde você calmamente lê, onde você calmamente percebe que Deus fala, que a mensagem de Deus é atemporal, que a mensagem de Deus atravessa as eras, e que de alguma maneira aquele texto é a voz de Deus registrada. Mas Henrique, eu gostaria de uma experiência sobrenatural, uma experiência onde Deus falasse e eu escutasse o Senhor audivelmente, onde Ele falasse, me chamasse aqui, meu servo. E aí eu ia me arrepiar toda, aí eu senti que é Deus falando. A leitura das Escrituras, irmãos, ela é mais convidativa, provocativa, relacional, afetuosa do que você imagina. É que nós nos acostumamos a olhar para tudo aquilo que é registrado e é impresso, como se fosse algo frio. Amém? Eu creio que a partir de hoje, a nossa maneira de se expor às Escrituras se tornará algo bem diferente. Amém? A meditação envolve refletir sobre o que foi lido, permitindo que o texto penetre no coração. Você vai precisar de calma. Eu não estou dizendo que você vai precisar de 1 hora, 2 horas. Eu só estou dizendo que naquela porção que você for ler, você precisa de calma. A leitura meditativa, irmãos, ela não é um meio para um fim, ela é um fim. Ela tem um fim em si mesmo. Por quê? Porque depois da presença não há nada mais a ser alcançado, amém, irmãos? A realidade do encontro com Deus das Escrituras, por meio das Escrituras, é o que gera em nós a satisfação.
E se isso não tem gerado essa satisfação e essa paixão, então que nos voltemos novamente ao texto. Não como uma idolatria ao registro, mas com uma profunda compreensão que Deus quis se auto-revelar por meio das Escrituras. E que graças a Deus, uma tecnologia foi desenvolvida de tal maneira que o texto está registrado e nós podemos lê-lo. Fazendo coro com as palavras de Eugene Peterson e também ao profeta Ezequiel e ao visionário João, nós devemos comer este livro. Amém? Nós devemos comer este livro. E permitir que cada nutriente dessas sagradas escrituras ganhe espaço, nos fortaleça, traga vigor. Se eu pudesse orientá-lo, comece pelos evangelhos. E ali você vai perceber que uma leitura meditativa vai te colocar na cena. Vai fazer com que você entenda que ainda que aquele texto não for escrito primariamente para você, ele te atinge, ele te alcança. Como no exemplo do cego Bartimeu, diante de Jesus, onde Jesus diz: o que queres que eu faça? A Lectio Divina nos leva a este local de encontro, ao coração de Jesus, onde nós percebemos que há uma disposição ao relacionamento, há uma disposição à resposta, porque Ele é gracioso, Ele é muito gracioso. Ainda que nós não o mereçamos, Ele se expressa, Ele se expõe, Ele vai ao nosso encontro. Não são as suas boas atitudes, as minhas boas atitudes que promovem esse encontro, irmãos. Nós não temos capacidade de sermos dignos o suficiente para adentrar a presença de Deus, nós jamais conseguiríamos. Amém? Mas pela graça de Deus, nós hoje temos acesso, como diz o autor de Hebreus, à sala do trono, nós temos acesso à presença do Pai. É um desperdício tratar isso de maneira indiferente. É um desperdício de vida, diminuir, reduzir o encontro com a presença a situações onde as minhas emoções são jogadas para o alto. Se elas não forem, então eu não senti a presença. Irmãos, isso é uma ofensa ao Senhor. Amém? É um grande equívoco. O mover do Espírito, ele se perfaz de diversas maneiras. Por vezes em meio ao silêncio. Na história dos avivamentos, isso eu lhe convido a estudar. Nós vamos ter o avivamento de Gales, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, já no século 20. Nós teremos o avivamento de Asbury, ali em Kentucky, que aconteceu ano passado, o ano retrasado. Nós temos avivamentos diversos acontecendo ao longo da história, graças ao Senhor, e ao derramamento do Espírito que o Senhor providenciou. E todas as vezes que tentaram sistematizar o avivamento, tudo se perdeu. Não, avivamento é quando acontece a manifestação dos dons de profecia. Pois bem, isso aconteceu na história, mas nem sempre. Não, avivamento é quando acontece adoração e música e todo mundo canta junto. Aí avivamento, já aconteceu, mas nem sempre foi assim. Não, avivamento é quando tem ensino da palavra. Aí sim avivamento, aconteceu, mas nem sempre foi assim. Todas as vezes que nós tentamos enquadrar para dizer assim, está vendo? Agora Deus agiu, porque aconteceu o que eu esperava que fosse acontecer. Você está reduzindo a ação do Senhor. Até por proximidade de tempo, eu poderia destacar o avivamento de Asbury, que aconteceu em Kentucky, nos Estados Unidos, menos de 2 anos. E ali aqueles dias não foram marcados, em especial por curas, nem por palavras de conhecimento, por palavras de sabedoria, pelo chamado Shaba, mas foi reconhecido por quebrantamento e arrependimento. E pessoas que eu conheço que estiveram lá, me diziam, Rick, ao adentrar naquele lugar, a reverência era tamanha, que a minha única resposta era ficar em silêncio, contemplando a beleza da presença do Senhor. Se você se acostumou a estereotipar o que é avivamento, se você começou a estereotipar quando é que a presença vem, a partir de reações emocionais ou movimentos que você está acostumado, daquilo que a sua curta história na história da humanidade tem a lhe apresentar, você se tornou um viciado em reduzir a ação de Deus na história. Amém? Se permita ser levado a Deus em um local de encontro.
A Lectio Divina nada mais nos leva a esse tipo de reflexão. Deixa eu contar o que aconteceu comigo na sexta-feira. Na sexta-feira eu tive a possibilidade, enfim, eu tomei conhecimento que lá em Atlanta tem uma faculdade, que é a principal faculdade da região de Atlanta, chamada Emory. E eu tomei conhecimento que um dos maiores teólogos em teologia sistemática, que era de Cambridge, ele estava lecionando nessa faculdade. Falei, opa, quero conhecer. E eu fui lá conhecer o prédio de teologia deles. Para conhecer, eu fiz um registro para fazer um tour. Foi uma maravilha, irmão, também. Vesti a roupa de turista, aleluia. Então foi o espacinho de tempo que eu tive, e fui lá, e foi uma manhã maravilhosa. Fiquei das 8 da manhã até 1 da tarde na faculdade, é um colosso de universidade. Consegui pegar uma aula de mestrado, assistir uma aula, muito bacana, maravilhoso. Mas antes de começar o tour, e algo muito interessante, uma das estudantes, que era uma coreana, levou eu e o colega, um irmão que estava comigo, falou bem assim, olha, antes da gente começar o tour, a gente vai passar por uma sala, uma espécie de uma capela, é uma faculdade metodista, e nós vamos ter uma experiência de Visio Divina. Eu falei, Visio Divina? Ela falou, você conhece? Eu falei, eu só conheço a Lectio Divina. Visio é novidade. Ela falou, não, vem cá que eu vou te explicar. E aí nos levou, e era uma capela com vários quadros, e esses quadros eram pintados por um autor, me fugiu agora a nação, mas de descendência latina, onde você conseguia observar que os quadros, eles tinham esses contornos muito típicos do povo latino, e esses quadros remetiam a cenas bíblicas. Ela falou, muito bem, então a nossa tarefa hoje aqui, antes do tour começar, cada um de vocês escolhe um quadro. Imagina a cena, irmãos, uma capela, mais ou menos uma capacidade de umas 100, 150 pessoas, vários quadros na parede. Ela assumiu o púlpito, uma coreana, né? E ela falou assim, na hora que vocês escolherem o quadro, nós começamos. Aí eu lá, né? Escolhi o quadro aqui, ó a mãozinha, ó. Escolhi um quadro, e esse quadro, por acaso, a minha atenção foi cativada para esse quadro, e era um quadro que era a cena onde Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. O irmão que estava comigo escolheu um outro quadro, e esse quadro era o momento de partir o pão. E ela falou assim, escolheram? Escolheram. Então agora vocês vão ouvir as minhas orientações. Aí eu já tinha entrado na parada, irmão, amém? Ela estava totalmente animada. Muito bem. E aí ela começou a trazer orientações em relação ao quadro. Preste atenção na pintura, nas texturas, nas cores, nos detalhes, foi te levando. A sua imaginação vai começando a ser desenhada assim, sabe? E como eram quadros que apontavam para textos bíblicos, rapidamente você era levado para a cena bíblica. Está me entendendo ou não? Então, o alvo ali, irmãos, não era idolatrar o quadro, era o quadro cooperar para que uma imagem fosse formada. Falou assim, muito bem, agora vocês vão orar acerca da visão que Deus entregou para vocês em cima do texto e do que vocês viram. E aí entramos aqui, irmãos. Um silêncio, irmão. Um silêncio maravilhoso. E aí eu lembro da coreana dizendo, não se apresse. E a gente ali, silêncio. É impressionante como que a gente lida mal com o silêncio. E ela deixou um espaço de tempo, uma lacuna, e as coisas iam ganhando forma. Ganhando forma. Passados ali alguns poucos minutos, ela falou, muito bem, encerramos. Alguém gostaria de compartilhar algo? E aí a gente pôde compartilhar algo. Ela falou, muito bem, agora nós somos preparados para o nosso tour. Amém? Então, fazendo uma analogia entre a Visio Divina, que eu tive essa experiência recente, e a Lectio Divina, esses componentes, eles fazem parte. Você precisa de um local calmo e tranquilo. Henrique, você não sabe como é que é a minha casa. Você não sabe como é a minha. Amém? Amém? Tenho 3 crianças, irmãos, com muita saúde, aleluia. E eu sei que por vezes encontrar esse local de silêncio, ele é difícil. Mas nós precisamos encontrar esse local de silêncio. E por um momento,
a gente precisa, antes de ler as Escrituras, eu sugeriria, irmãos, amém? Eu não estou impondo, mas eu sugeriria que você respire fundo algumas vezes, que você consiga diminuir um pouco essa aceleração, porque todos nós estamos inseridos nesse ritmo acelerado. E aí então você parte para o texto, e você faz uma leitura calma desses textos. Diante da leitura, se permita por alguns momentos, alguns minutos, meditar nesse texto. Não saia desesperadamente em busca das informações e detalhes. Apenas permita que o texto comece a criar uma espécie de imaginação e formas dentro do seu imaginário. Amém? Na sequência, ore por isso. Ore por isso. Se utilizando daquilo que foi aprendido do texto. Ore por isso. Na sequência, contemple. Permita que o Senhor te leve a esse estágio de contemplação. Irmãos, a nossa mente, ela, mais uma vez, tem sido levada a um ritmo que responde aos anseios dessa geração. Mas para que possamos ouvir a voz do Senhor por meio das Escrituras, nós precisaremos aprender a andar no ritmo do Senhor. E a nossa mente, ela pode ser reorientada, ela pode ser reeducada. Amém? A leitura meditativa nos ajuda a sermos reeducados a ouvir a voz de Deus. E aí então, essa voz vai ganhando espaço. Essa voz sai do texto frio, que aparentemente era apenas uma coleção de informações. E agora se torna um ambiente relacional entre um Deus que te amou, um Deus que falou, e porque falou, nós podemos ouvi-lo. Amém, irmãos? Alguns autores até adicionam uma espécie de quinto elemento da prática da Lectio Divina, que seria da aplicação. Se eu medito, se o texto ganha forma em mim, eu oro e contemplo, então agora eu aplico. E eu acredito que isso faz total sentido, mas eu prefiro compreender a aplicação do texto como um produto da leitura meditativa. Amém? Mas as etapas da leitura meditativa seriam essas 4 etapas que eu disse para vocês. Abra a Bíblia em Josué capítulo 1. Estou começando a encerrar. Amém? Josué capítulo 1, se você chegou lá, diga amém. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Uau. Vamos lá. Irmãos, esse é um texto que eu acredito que ele traz para nós muito essa reflexão sobre como estamos apressados em extrair informações e práticas da Bíblia, ignorando o ponto central daquilo que o texto está buscando nos transmitir. Eu cansei de ouvir esse texto, através de pessoas que tentam utilizar esse texto como uma fórmula, tanto para prosperidade, como para a compreensão do que é sucesso. E geralmente o texto é recortado, e ele começa a partir da ação que nós somos convocados a praticar. Seja forte e corajoso. O texto recortado traz para nós um tipo de ensinamento no sentido assim: faça algo, e fazendo esse algo, Deus então vai fazer por você. Seja forte e corajoso. Você sendo forte e tendo coragem, que para Aristóteles era a maior das virtudes, você fazendo isso, você vai ser bem sucedido. Você vai ter prosperidade. Não está vendo prosperidade? É porque você não está sendo forte e nem corajoso. Reduz-se a revelação bíblica a uma prática onde nós somos convidados a dar o passo inicial e Deus reagirá à nossa postura. E isso é um tremendo de um equívoco, porque a ênfase do texto não está no que nós devemos fazer, embora o texto fala a postura que nós devemos assumir. A ênfase no texto é: eu estarei contigo. Assim como estive com o servo Moisés, eu não te abandonarei. A grande dádiva desse texto não é o bom sucesso, a boa dádiva desse texto não é a prosperidade humana. A grande dádiva é a certeza de que o Deus Criador, mesmo diante do desânimo e desobediência recorrente da nação de Israel, continuaria ali com aquele povo. A beleza da contemplação está na certeza de que o nosso Deus, mesmo diante dos nossos erros, Ele não se aparta de nós, Ele nos ama, incansavelmente Ele nos ama, incansavelmente Ele vai ao nosso encontro. Agora, diante da realidade, da presença, há uma postura que é requerida. Diante do reconhecimento da presença de Deus, a minha postura em resposta, nunca como causa inicial, mas em resposta à realidade da presença, é ser forte, é ser corajoso. Porque sem a presença me falta força, e sem a presença me faltará coragem. Amém, irmãos? Nós temos aqui a presença, diga presença. Nós temos aqui uma promessa, diga promessa. E nós temos aqui uma postura, diga postura. Muito bem. Presença, promessa e postura. Se eu anulo a revelação, o significado e a primazia da presença, a minha postura se transformará simplesmente em um ato legalista. Faça isso para obter aquilo. Quantos aqui já não viram coisa do tipo: quando você ora, você coloca Deus em movimento, ande em fé para que os céus se abram? Convenhamos, irmãos, são falas comuns, circulam no imaginário social evangélico brasileiro, em especial nos vídeos de curta duração. E geralmente essas falas são acompanhadas de algum testemunho, com alguma coisa que deu certo na vida de alguém. E aí cria essa ilusão de que Deus está ali no trono. Para você arrancar Ele do trono, para Ele abrir os céus, basta você fazer aquilo, irmãos. Isso é mania de grandeza demais, irmão. Isso é ser um megalomaníaco espiritual. É achar que eu estou doutrinando a Deus, é achar que eu estou colocando ali réguas em Deus, é achar que eu sou o definidor das ações divinas. Não, irmão, Ele é a causa inicial. A atitude do encontro vem dEle, o desejo do encontro vem dEle, a vontade de salvar vem dEle, a disposição em perdoar vem dEle. É Ele que é bom, irmão. E diante da bondade nós respondemos a Ele. A sua oração, irmãos, não teria capacidade de abrir os céus. Para isso que o Filho de Deus foi enviado. E no ato do seu batismo, Jesus, em Lucas, você vai testemunhar isso. Os céus se abriram, e tudo aquilo que era uma maldição, os céus de bronze fechado, a terra de ferro que nada era possível de ser plantado ou colhido, agora há uma nova realidade espiritual. E não é porque você orou, não é porque você foi capaz, não é porque você foi bonzinho, é porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar, obedeceu aquilo que nós não seríamos capazes de obedecer.
A nossa obediência deixa de ser causa do amor. A nossa obediência deixa de ser causa da prosperidade. A nossa obediência agora é uma resposta, é uma postura correspondente à certeza de que a presença dEle não se apartará de nós. Amém? Então percebe que uma leitura apressada nos faz imediatamente recortar. Pronto, encontrei a forma da prosperidade, é ser forte e corajoso. E aí Deus é obrigado, olha aqui, ó, é obrigado, o texto está falando. O texto está falando. Aqui, ó, vai prosperar, é só ser forte e corajoso. E tem mais, meditar de dia e de noite. Pronto, estabeleço minha rotina, sou forte e corajoso e tudo vai bem. Até você se deparar com a dura realidade humana, irmãos. Nós fomos criados para habitar no jardim. O pecado distorceu e nós moramos em um pântano. A realidade da experiência humana é um pântano. E Deus, pela sua graça, nos permite viver dias de felicidade. Deus, pela sua graça, nos permite viver em família, ter uma igreja, ter filhos, ter um esposo, uma esposa, poder conhecer irmãos, cultivar amizades, ver que o nosso labor, o nosso trabalho pode gerar coisas boas. Amém, irmãos? Deus confere para nós uma cultura que nós podemos contemplar. Deus confere para nós momentos de lazer, de entretenimento, e tudo isso é dádiva de Deus. Mesmo em meio a uma terra caída, nós conseguimos provar de coisas boas. Mas, irmãos, convenhamos, uma semana como essa, notícias terríveis acompanhando as nossas vidas, notícias que cruzam fronteiras, percebendo que o mundo está instável, o mundo está debaixo de caos, e de alguma maneira no meio desse pântano é possível perceber que há algum florescimento de felicidade no meio de tudo isso, e Deus nos convida a desfrutar disso, irmãos, a desfrutar a companhia da sua família, a olhar para o lado e reconhecer que é um amigo, a compreender que há pessoas que convergem na mesma fé. Tudo isso é dom de Deus, que nasce em Deus, que vem do coração de Deus, que é bom em todo o tempo, irmãos. E não é numa leitura acelerada, desesperada para ter sucesso que nós vamos absorver isso, mas é lendo com calma, entendendo que antes da minha postura existe uma presença, entendendo que a promessa da terra prometida seria simplesmente um fracasso se nessa terra prometida a presença não estivesse lá. A terra sem a presença deixa de ser promessa, ela vira caos. Mas é por causa da presença que aquela terra, sendo prometida, ganha valor e ganha significado. Amém, irmãos? Por último, quando nós temos uma leitura meditativa das Escrituras, sutilmente, progressivamente, o nosso coração vai se convertendo. Entenda, eu não estou falando aqui de salvação, tá? Mas o nosso coração vai se convertendo no sentido das nossas vontades sendo sobrepostas pela vontade de Deus. Da mesma maneira, aqui eu falo com muito cuidado, porque isso aqui de repente pode ser sensível e às vezes pode destruir o castelo de areia que muitos estavam construindo no seu imaginário. A leitura meditativa, ela vai te levando a uma dimensão de relacionamento com Deus, onde você também vai aprendendo que muito do que você chama de promessa, Deus nunca te prometeu. Que muitas coisas que você classifica como promessa, parte dos seus desejos de obter. E na leitura meditativa você vai conhecendo o coração do Senhor, para conhecer aquilo que Ele chama de promessa. Muitas das nossas frustrações é porque nós projetamos em Deus aquilo que nós estamos esperando, e quando as coisas não saem quando nós queríamos, nós reclamamos com Deus, como se Ele não tivesse ouvido. A Lectio Divina nos ensina que antes de Deus nos ouvir, é nós quem devemos ouvir a Ele, por meio das palavras e permitindo que a palavra nos leve nesse caminho profundo, de reflexão, de oração e de contemplação. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, depois, você não precisa fazer uma Lectio Divina com o Salmo 119 inteiro, amém? Mas recorte ali 8 versículos, as estruturas são de 8 em 8. É um poema acróstico, de 8 em 8 textos. Leia calmamente. Leia calmamente. E para a gente fechar a mensagem de hoje, eu gostaria de voltar em Salmo 119. Irmãos, que saudade que eu estava de pregar. E que vontade de pregar até meia-noite, amém?
mas estou me contendo. Em Salmo 119, se você puder abrir, no Salmo 105. De todo o coração, irmãos, eu quero que você me acompanhe, amém? Que nada lhe distrai nesse momento. Se você não trouxe a sua Bíblia, domingo que vem traga, amém? Mas vamos acompanhar. Estão colocando os textos ali ou não? Eu creio que vai aparecer, amém? Salmo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Quantos foram abençoados por essa palavra? Dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar.